Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais famosas que existem, a parábola do grão de mostarda. É uma daquelas imagens que todo mundo acha que conhece, sabe? Mas ela esconde umas camadas de significado que são, olha, surpreendentes. Então, vamos juntos desvendar isso. A história, como a gente geralmente aprende, começa assim. É uma frase que já dá o tom, né? Traz aquela sensação de algo humilde, pequeno, quase insignificante. É o nosso ponto de partida. E aí vem a conclusão, com essa promessa de algo grandioso. A interpretação mais comum é super direta e, claro, muito inspiradora. De um comecinho modesto, podem surgir coisas gigantescas. É uma lição universal, uma mensagem muito forte sobre o potencial que está escondido no que é pequeno. Esse aqui é o texto central lá do Evangelho de Marcos. A imagem é super clara, né? A menor sementinha vira um arbusto tão grande, mas tão grande que até os pássaros fazem ninho ali. É uma metáfora visualmente muito poderosa. E aqui que a nossa análise começa de verdade. Por quê? Se a gente olhar mais de perto, para o contexto, para a linguagem, para a teologia por trás, a gente descobre que essa lição simples sobre crescimento é só a pontinha do iceberg. Vamos começar pelo começo, literalmente, pela primeira frase da parábola. Essa afirmação de que a semente de mostarda é a menor de todas as sementes, bom, isso traz um desafio bem interessante quando a gente para pensar. Olha só, o pulo do gato aqui é o contexto. Jesus não estava dando uma aula de botânica, sabe? Existem sementes bem menores, tipo as de orquídea. O que ele estava fazendo era usar uma hipérbole, uma figura de linguagem, baseada no que todo mundo ali conhecia. Para um agricultor da Galileia daquela época, a semente de mostarda era o exemplo clássico de algo minúsculo. Por isso, era a ilustração perfeita. Todo mundo entendia na hora o que ele queria dizer. E isso já nos leva para uma segunda camada de entendimento. A parábola não é só uma historinha, é uma ferramenta de ensino super sofisticada. E Jesus era um mestre nisso. A própria palavra parábola vem do grego parabole, que significa comparação. Mas a raiz da ideia está no hebraico machal, que era um tipo de história feita para ensinar e principalmente para provocar reflexão. A genialidade da parábola é que ela explica e ao mesmo tempo questiona, deixando a história aberta para a gente continuar pensando nela. Esse exemplo da lâmpada é ótimo para a gente ver como as parábolas eram bem estruturadas. Não eram só contos jogados ao vento, não. Eram quase argumentos lógicos. Começava com uma constatação, algo que todo mundo concorda, depois vinha uma pergunta que te desafiava. Aí, uma resolução que abria uma nova perspectiva e, no fim, uma conclusão que era um convite para reflexão pessoal. Uma verdadeira jornada de pensamento. Agora vamos para uma terceira camada. Vamos ver como essa mesma imagem da semente de mostarda aparece em outro lugar, mas para falar de fé. E é daí que vem a interpretação mais famosa de todas. Aqui, a semente de mostarda vira um símbolo para o poder da fé. A ideia central não é que a gente precise de uma fé enorme, sabe? A questão é que até a menor faísca de uma fé verdadeira já pode fazer o impossível acontecer. Então, a grande sacada aqui é essa. O foco não é o tamanho da fé da pessoa, mas sim o poder daquilo em que a fé é colocada. Uma fé minúscula, do tamanho de um grão de mostarda, mas depositada numa força onipotente, é o suficiente para mover montanhas. A ênfase está toda na suficiência de Deus, não na força de quem crê. Mas e se tiver mais uma camada? Uma camada ainda mais profunda e até meio paradoxal. Uma interpretação que basicamente vira de cabeça para baixo essa ideia de que a fé tem que sempre buscar ser grande e poderosa. Essa pergunta, olha, ela muda tudo. Ela nos leva para um lugar fascinante. O teólogo tcheco Tomáš Halík, por exemplo, ele sugere uma leitura radicalmente diferente dessa história da fé do tamanho de um grão de mostarda. O que o Halík propõe é que talvez o pedido dos apóstolos por mais fé estivesse errado. Talvez eles quisessem uma fé grande, cheia de respostas, de certezas, e a resposta de Jesus foi um convite ao contrário, um convite para simplificar, para diminuir a fé, para que ela se tornasse pequena e vulnerável, como um grão de mostarda, porque é nessa pequenez que estaria o seu verdadeiro poder. Aqui a gente vê o contraste bem claro. De um lado, a fé que move montanhas, que é vista como uma ferramenta para conseguir resultados, focada no poder do seu objeto. Do outro lado, a visão do Halík, a fé como um estado de ser, que encontra força não na certeza, mas na confiança, mesmo no meio do mistério. Não é sobre ter uma ferramenta poderosa, mas sobre ser pequeno e confiante. Então, vamos recapitular nossa jornada. A gente passou por 4 camadas de significado. Começamos com um simples dito agrícola, do dia a dia. Passamos pela função da parábola como uma ferramenta de ensino.
exploramos a metáfora do poder da fé e, por fim, chegamos nesse paradoxo da força que existe na pequenez. E a gente termina com essa pergunta no ar. A parábola nos deixa com essa tensão. A verdadeira fé é aquela que busca resultados grandiosos, visíveis, ou é aquela que encontra seu verdadeiro poder na simplicidade, na confiança e na coragem de ser pequena diante de um mistério imenso? A resposta talvez fique para cada um de nós.